Poco X3 Pro e Realme GT 5G são dois celulares chineses que focam em entregar um conjunto próximo a um top de linha, mas com algumas economias para não deixar o preço tão elevado. Nesta briga, qual modelo leva a melhor? O comparativo do Tudo Celular te conta a resposta agora. O design do Poco trouxe alguns cortes a mais. Ele vem com traseira de plástico e um leitor de impressões digitais posicionado na lateral. Já o Realme vem com uma traseira de vidro ou couro ecológico, a depender da cor, para dar um visual mais premium. O sensor biométrico dele também é mais avançado e fica sob a tela. Na frente, a dupla segue a mesma linha de ter um entalhe no formato de furo na tela. Só que o X3 Pro mantém o norte centralizado, enquanto o GT coloca a lente frontal no canto esquerdo. Este ainda é o que oferece um corpo mais compacto e leve ao consumidor. A favor do smartphone da Xiaomi estão as presenças de gaveta híbrida com slot para cartão de memória e sensor infravermelho para servir como controle remoto, sem contar a certificação IP53 com resistência à poeira e respingos de água. Os benefícios de design da Realme são maiores, por isso ela anota o primeiro ponto. Temos duas telas pensadas para o público gamer, com altas taxas de atualização. As fabricantes apostaram nos 120 Hz em seus painéis, com sensor de toque a 240 no Poco e a 360 Hz no Realme. Isso significa que o tempo de resposta é ainda menor no GT. Este também possui um material de maior qualidade, já que vem com um AMOLED de 6,4 polegadas, fora a superioridade no aproveitamento frontal. Do outro lado, o X3 Pro preferiu um display IPS LCD maior que o rival, mas que não chega aos mesmos níveis de brilho e contrastes possíveis no outro modelo do mesmo país. Pelo menos a Xiaomi deixou uma proteção maior com o Gorilla Glass 6 em seu celular. Com tela melhor e tempo de resposta menor, o Realme GT pontua. Assim como a tela, o som também foi pensado para games nos dois aparelhos. As marcas colocaram o alto-falante de chamadas para servir como canal secundário e dar um efeito estéreo. Isso significa que os jogos ficam bem mais imersivos nestes dispositivos. A potência sonora é boa na dupla, enquanto o equilíbrio de frequências sai melhor no Realme GT. O Poco X3 Pro não acerta tanto nos graves, ainda que seja satisfatório. Mesmo que eles não tragam acessório na caixa, ambos contam com conector físico para fones de ouvido. De novo, o Realme pontua. Os smartphones da Xiaomi e o da Realme saem da caixa com Android 11 de fábrica. Tanto a MIUI 12 como a Realme 2.0 são interfaces que exploram bem os 120 Hz do painel e fornecem boa fluidez para os sistemas. O software do Poco se destaca pela organização automática dos apps por categorias, enquanto o do GT vai além com recursos como a esfera de auxílio, com atalho para os botões de navegação, e a barra lateral similar ao Tela Edge da Samsung. O modelo aqui também é o único a oferecer 5G da dupla. Ponto fácil para o Realme GT. Enquanto a Xiaomi foi de Snapdragon 860, a Realme apostou no mais potente Snapdragon 888. O resultado foi uma velocidade quase 40 segundos mais rápida no GT 5G nos nossos testes de velocidade. Isso significa que o poder de fogo e a maior quantidade de memória RAM fizeram a diferença aqui. A distância entre os dois segue nos benchmarks, com uma pontuação bem alta da Realme no AnTuTu e mesmo nos indicadores do Geekbench. Nos jogos, os dois dispositivos oferecem boa fluidez e qualidade sem apresentar qualquer engasgos nos títulos em nenhum dos lados. Pelo conjunto, mais um ponto para o GT. Em bateria, você vai encontrar uma capacidade 600 mAh maior no Poco. E isso se traduz em maior duração na prática, certo? Os nossos testes mostraram que o X3 Pro somente conseguiu pouco mais de 10 minutos extras. Já o carregamento coloca lado a lado o adaptador de 33 watts contra o de 65 watts da rival. Apesar da diferença de potência, ambos conseguem completar o processo em menos de uma hora, com um período a menos do Realme GT, mas é justificável pela capacidade inferior. Na prática, você vai ter um uso por mais tempo no aparelho da Xiaomi, por isso ele marca o ponto. Aqui encontramos um conjunto quádruplo do Poco contra um triplo do GT.
A câmera principal do X3 Pro vem com 48 megapixels contra 64 do rival. No geral, você terá fotos com bom alcance dinâmico, poucos ruídos e cores próximas da realidade em ambos os dispositivos durante o dia. Já à noite, a queda na qualidade é menor no modelo da Realme. A ultra-wide da Xiaomi também decepciona à noite, mas faz um trabalho melhor em cores, contrastes e no software de correção de distorção da lente. Já a macro deles tem resolução baixa, sem contar as limitações pela falta de foco automático. Apenas o Poco vem com câmera de desfoque que funciona bem, só que o GT 5G não deixa a desejar com o modo retrato apenas simulado. Com vantagens para cada lado, chegamos em um empate. Os vídeos podem ser gravados em 4K, porém o X3 Pro é limitado a 30 fps, enquanto o GT consegue chegar a 60 fps. A estabilização funciona em todas as câmeras no Realme, mas no Poco está presente apenas na principal. Ao menos a Xiaomi acerta mais na agilidade do foco. A captura de áudio não é o forte de nenhum deles. O Realme GT se mostrou superior e marca desta vez. As selfies dos dois lados entregam um bom nível de detalhes e contraste durante o dia. À noite, o Poco perde bastante a nitidez e passa a mostrar mais ruídos, mesmo com mais megapixels que o concorrente. Já as filmagens com a câmera frontal ficam restritas a Full HD em ambos os aparelhos, outro ponto para o Realme GT. Somente o modelo da Xiaomi foi lançado de maneira oficial no Brasil. Ele chegou pelo preço sugerido de R$ 4.000, mas pode ser encontrado no mercado nacional por valores na faixa de R$ 1.600. Do outro lado, o Realme GT somente está disponível em solo brasileiro pelo chamado mercado cinza, por meio de importadores. Por esse meio, você encontrará o smartphone somente por quase R$ 4.000. O X3 Pro leva o último ponto do duelo. No confronto entre os dois tops baratos chineses, o da Realme levou a melhor. A Xiaomi apenas conseguiu ser competitiva no seu conjunto de câmeras e na autonomia de bateria superior. O Poco também é uma opção melhor em custo-benefício, já que cobra menos do consumidor. Caso você queira um celular mais completo, com design diferente, tela e som de maior qualidade, desempenho mais rápido e sistema com benefícios adicionais, o Realme GT é o celular mais adequado aqui, mas cobra seu preço pela disponibilidade limitada no país até o momento. Chegamos ao final de mais um comparativo com uma vitória confortável do GT 5G. Agora queremos a sua interação. Diz aí pra gente qual modelo seria a sua escolha de compra. Você prefere o aparelho Xiaomi ou Realme? Fica o nosso convite também para ir até o todocelular.com conferir este duelo em texto. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!